Oi, meus amores, tudo bem? Vamos dar início hoje mais uma videoaula, tá? Hoje nossa videoaula é de português, então todo mundo aí abre o livrinho, tá bom? Para a gente estar dando início à nossa aula, tá? A professora vai abrir aqui para vocês. Olá, pessoal. Está na página, então, 27, né? Lembra que a gente estudou um pouquinho sobre a lancheira lá da Bela Gil, lembram? Então, a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Hoje, na página 27, a gente vai estudar sobre formação de palavra. Então, releia o trecho da entrevista e observe as palavras destacadas. Então, ó, esse trecho aqui ainda é da Bela Gil, tá bom? Até agora, não. Igual a marmita da minha filha, ninguém tem. Infelizmente, é uma realidade muito distante dessa alavanche de industrializados que vemos hoje nas lanchonetes e de escolas e lancheiras. Ambas palavras destacadas surgiram de uma outra, mantendo uma ligação entre os significados, entre seus significados. Então, gente, lancheiras e lanchonete são derivadas de uma palavra, que é a palavra lanche. Então, ó, lanche, o que é lanche? Lanche é uma pequena refeição, uma refeição pequena. Lanchonete, local onde os lanches são vendidos. Lancheira, maleta onde se leva o lanche. Então, atividades lá embaixo. 1. Complete os esquemas abaixo com as palavras derivadas. Então, merenda. Quem é a pessoa que prepara a merenda, gente? É a merenda. Então, sabor. Tem gosto, sabor, gostoso. Uma coisa gostosa é uma coisa sabor. Pensem aí, tá? 2. Crie uma frase sobre alimentação em que apareça uma das palavras acima. Então, vocês vão criar uma frase onde apareça ou sabor, ou saboroso, ou merenda, ou merendeira, tá bom? Então, vocês vão lá e vão criar uma frase. Vamos para a próxima página agora. Página 28. Pinte as palavras formadas a partir de alimento. Gente, que palavras é formada a partir de alimento? Lima, quer dizer? Alinhado? Natureza? Não, né? Tem que começar com ali, ó. Ali, porque é derivado dessa palavra, né? Na 2 é para vocês fazerem a mesma coisa, só que a palavra é colega. 5. Relacione a primeira coluna com a segunda e conheça outras palavras derivadas. Então, feijão. Qual que é o derivado de feijão? Feijoada, anoitecer, livreiro. Vocês vão ver aí e vão relacionar, tá bom? 6. Complete o quadro com as palavras derivadas. Então, gente, que palavras pode ser derivada de ambiente? De sorvete, de cozinha. Gente, ó, de cozinha, cozinheiro. De sorvete, sorvetinho, sorvetão. De ambiente pode ser ambientalista, tá bom? Se você tiver alguma dificuldade, é só chamar a prof, tá? Palavras derivadas são aquelas que se originam de outras. Vamos para a próxima página. Página 29. Foco na fala. Entrevista. Gente, nessa página aqui, falam que vocês teriam que fazer duas perguntas para a gente estar mandando para o nutricionista, tá? Então, a minha prima, Tassiana Trindade, ela é nutricionista, tá? Quem quiser, depois a tia vai deixar o Face dela, o Insta, para vocês estarem seguindo ela. Daí vocês vão fazer as perguntinhas, a tia vai mandar para minha prima. Assim que ela responder, eu repasso para vocês, tá bom? Então, cria aí a perguntinha. Vamos para a próxima página, página 30. Gente, olha lá. Palavras com Z e com S. Leia uma parte da fala de Bela Gil que não aparece nas páginas anteriores, em que ela conta o que coloca na marmita da filha. Então, ó, não apareceu essa fala dela ainda, tá? E para variar, às vezes coloco pão integral com molho de pesto,
pão com mel e tahine, pão com gin, que é uma manteiga clarificada, pão de mandioquinha, abóbora cozidas, frutas frescas, barrinha de cereal caseira, ovo cozidos, cookies feitos em casa, chocolate 70%, beiju ou tapioca com leite cru. Então, quais desses alimentos você tem por hábito consumir? Ó, gente, eu aqui em casa todo dia de manhã a tia come tapioca. Então, tapioca não pode faltar. Ovo cozido, a tia gosta muito também. Então, vocês vão pensar aí o que vocês já comeram e vão escrever aí, tá bom? 2. Leia em voz alta os alimentos que Flor costuma levar em sua lancheira. Então, ovo cozido, barrinha de cereal caseira. Ali na letrinha A, manda copiar a palavra que é escrita com Z. Que palavra foi escrita com Z ali, ó, gente? Ó, cozido. Vocês vão copiar. E que palavra foi escrita com S? Ali, olha, caseira. Gente, vocês perceberam o som de S ali na palavra caseira? Caseira. Ficou com o som de Z. Por que será, pessoal? Porque o S, no meio de duas vogais, ó, o A e o E, ele fica com som de Z, igual Zazezizozu. Então, a letrinha C aqui, ó. Nessas palavras, o som da letra Z e S são iguais ou diferentes? Iguais, né, pessoal? Vamos para a próxima página. Página 31. O mesmo som pode ser representado por letras diferentes. Por isso, é preciso ficar atento à grafia das palavras. Então, ó, liga o que combina. O limão, ele é o quê? Ele é de ovos? Ele é com azeite? Ele é azedo? Ou ele é cozida? Então, vocês vão estar ligando, tá bom? Copie as palavras da atividade acima que são escritas com Z. Vocês vão estar ali copiando. 5. Leia essas palavras. Então, ó, zagueiro, zoológico, ziraldo, zuleika, zero, granizo, gaze, amizade, zebra, zeladora, azulado, buzina, zíper, 19 dezena. No quadro, copie as palavras de acordo com as sílabas indicadas. Então, com za. O que a gente vai ter aí com za? Zagueiro, né? Então, vocês vão copiar aqui. Amizade, tá bom? 6. Pesquise em revistas e jornais 2 palavras escritas com Z e escreva aqui. Depois, leia essas palavras para os colegas e diga o significado delas. Se necessário, consulte um dicionário. Então, vocês vão estar copiando, recortando e colando as palavrinhas aí, tá bom, meus amores? Deixa eu virar aqui a página. Página 32. Leia essas palavras e pinte as vogais que estão antes e depois das letras S. Então, ó, asa, vocês vão pintar o A e o A aqui. Presente, vocês vão pintar o E e o E, tá bom? 8. Leia essas palavras e passe somente por aquelas em que a letra S representa o mesmo som de S em caseira. Então, gente, a gente vai só passar por cima das palavras onde a letra S tem o som de Z. Então, aqui, ó, vazou. Tem o som de Z? Tem, então a gente vai passar por cima. Para que lado que a gente vai? Para baixo ou para o lado? A gente vai para casa ou para o sapo? Sapo, tem o som de Z? Casa, tem o som de Z? Tem, então a gente vai ligar para cá, tá bom? Vamos para a próxima palavra. Próxima página, quer dizer. Página 33. Cruzadinha das palavras com S. Então, aqui vocês vão estar completando, tá bom? A cruzadinha. Camisa, vestido, tá? Página 34. Foco na leitura. Acompanhe a leitura feita pelo professor. Então, aqui, olha. Ingredientes: massa, 3 cenouras médias, 2 ovos, 2 xícaras de chá de açúcar, meia xícara de chá de óleo,
1 xícara de farinha de trigo, 1 xícara de chá de farinha de trigo integral, 2 colheres de chá de fermento em pó, 2 barras de chocolate meio amargo, 1 caixa de creme de leite e utensílio, um liquidificador. Gente, a tia vai ler aqui pelo livro porque no computador tá bem embaçadinho, tá bom? Então, ó, modo de preparo. Pré-aqueça o forno em temperatura média de 180 graus. Bata as cenouras, o óleo, os ovos no liquidificador, até ficar cremoso. Em uma tigela, mistura o açúcar, a farinha de trigo integral, fermento e adicione o creme de cenoura aos poucos, misturando até que fique uma massa homogênea. Coloque a massa em uma forma untada e polvilhada e leve ao forno por aproximadamente 30 minutos. Derreta o chocolate em uma panela em banho-maria e acrescente o creme de leite e misture. Retire o bolo do forno e espere esfriar um pouco e desenforme. Então espalha o ganache sobre o bolo. Curiosidade, ganache foi inventado por acidente por volta de 1950. Um grande doceiro francês deixou uma panela de leite fervido cair por cima de uma vasilha cheia de chocolate. Por conta do acidente, ele chamou ganache, que significa burro ou estúpido, e em francês. Mas quando ele misturou o leite com o chocolate, percebeu que tinha descobrido um doce incrível e o chamou de ganache mesmo. Legal, né, gente? Vamos então agora para as atividades. Qual é o título, gente? Então, qual que é o título aí? Hein? Ó, bolo de cenoura com ganache, né? É o título da receita. Vocês vão olhar lá e vão copiar. Qual a finalidade desse texto? Incentivar ao leitor a comer bolo de chocolate, ensinar a fazer um bolo, convencer alguém que o bolo de cenoura é saudável. Esse texto, ele é o quê, gente? Ele é um poema, ele é uma receita, ele é uma notícia. O que que ele é? Faça um xizinho aí, tá bom? Próxima, 5. Para quem foi escrito esse texto? Esse texto foi escrito para quem? Para crianças ou para adultos? O que você observou no texto para identificar o público do leitor? Então, gente, ó, vamos voltar lá no texto. Para poder a tia estar explicando para vocês. Olha aqui. Tá vendo aqui? O que faz vocês identificarem que esse texto, essa receita foi feita ou para criança ou para adulto? Gente, aqui embaixo tem aonde foi publicado o texto. Olha, tem criança na cozinha, culinária divertida, São Paulo, ciranda cultural. Então, para quem será que foi escrito esse texto? Para adulto ou para criança? E olha que legal. Aqui os ingredientes todos têm desenho, estão vendo? As gravuras. Para quem será que foi escrito? Vamos para a próxima página. Seis. Para entender o texto, é preciso saber o significado das suas palavras. Qual o significado de ingrediente? O que são os ingredientes, gente? B. Copie da receita as palavras que você não conheça. Conversa com os colegas e o professor e tente descobrir o significado delas. Se necessário, consulte um dicionário e anote aqui o que você descobriu. Agora vamos para a página 36. Observe o texto e é formado por 3 partes. Então, vocês vão copiar o subtítulo de cada parte. Então, parte 1, parte 2 e parte 3, tá? Então, ó, parte 1 tem lá os ingredientes, né? A parte 2, tananã, e tem a parte 3, que é uma partezinha lá do lado, que foi como que eles descobriram ganache.
Uma dessas partes não costuma aparecer na receita. Identifica e explica essas informações. Então, vocês vão ver aqui as duas partes, ó, quais são, e vão identificar qual delas que geralmente não aparecem em receitas. 8. Sobre a parte dos ingredientes, resolva as questões. Observe essas xícaras. Então, a xícara de café e xícara de chá, estão vendo? Qual dessas xícaras será usada para medir a quantidade de farinha de trigo, óleo e açúcar? Circule a imagem. B. Releia 2 colheres de chá de fermento em pó. O que é a palavra sublinhada? O que informa a palavra sublinhada? Então, gente, o que significa aqui essa palavra? Significa que são colheres o quê? Então, vocês vão estar aí escrevendo, tá? O que aconteceria se não houvesse essa informação? Se não houvesse essa informação, que era colher de chá, a gente teria que fazer o quê? Poderia pegar qualquer outro tipo de colher, né, pessoal? Então, gente, nossa aula de hoje é até essa página, tá? E hoje é um dia bem legal, hoje é o dia da árvore, tá? Então, a gente vai deixar a tia vai deixar um vídeo e umas atividades para vocês fazerem aí no Classroom, tá? Assista um vídeo e faça atividade com bastante capricho, tá? Esse vídeo é muito legal. É um poema e ele é cantado, tá? Então, vocês vão estar ouvindo ele. Depois vocês vão ler o poema e copiar no caderno e fazer as atividades com bastante capricho, tá bom? Quem tiver alguma dúvida, é só chamar a prof. Até mais tarde na aula de artes, tá? Beijinho e até mais!